Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos. Eu peço por gentileza que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. O tema da nossa mensagem hoje é a providência de Deus em meio às tempestades. Veremos um texto muito conhecido que mostra o naufrágio de Paulo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai querido, é com temor, ó Deus, e tremor que nos colocamos diante do Senhor, diante da Sua palavra, e rogamos a Ti, Pai, que por graça e misericórdia faça-nos ouvir a Tua voz. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a partir do verso número 13, Atos 27, a partir do verso 13, diz o seguinte: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Esse é o nosso texto e a nossa oração é essa, que o Senhor fale aos nossos corações. Irmãos, o capítulo 27, ele começa nos mostrando ainda Paulo antes da navegação, mas Paulo ainda em terra firme. Às vésperas de sua transferência para a Itália. Nós vimos nos capítulos anteriores que Paulo foi submetido a vários julgamentos, já estava preso há mais de 2 anos, e apesar de os juízes, os procuradores romanos não encontrarem nele nenhuma culpa, ainda assim ninguém teve coragem de pronunciar uma sentença de inocência. Por causa disso, Paulo apelou para César, e o capítulo 27 mostra finalmente, então, o dia em que ficou decidido que Paulo seria transferido para a Itália, para Roma, onde ele finalmente seria julgado pelo imperador romano. Agora vejam, a partir do verso número 1, o texto nos mostra finalmente que uma decisão foi tomada. O texto diz: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramite, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de mostrar aos irmãos a providência de Deus ainda em terra firme na vida de Paulo. Como eu disse, depois de muito tempo
finalmente uma decisão foi pronunciada. A decisão de que Paulo seria transferido não por terra, mas por meio do mar, através de uma viagem de navio. Planos foram tomados, rotas foram traçadas, a fim, é claro, irmãos, de que a viagem fosse bem-sucedida. E vejam que, em todo momento, isso é descrito de uma forma muito natural. Mas ainda assim, irmãos, é possível perceber que todas essas coisas estavam acontecendo e estavam se desenvolvendo debaixo da mão de Deus. A providência de Deus estava operando e ela opera não apenas por meio daquilo que consideramos sobrenatural e extraordinário, mas também naquilo que consideramos comum e natural. Vocês entenderam? A providência de Deus opera não apenas naquilo que consideramos extraordinário e sobrenatural, mas também naquilo que consideramos comum e natural. Como, por exemplo, a livre agência dos homens. E diante disso, eu queria te mostrar 3 exemplos da providência de Deus, já aqui nesses primeiros 3 versículos. Em primeiro lugar, vejam a providência de Deus na decisão das autoridades de fazer a viagem por mar e não por terra. Nós vimos nos capítulos anteriores que os judeus tinham a intenção de matar Paulo, e para isso eles planejavam armar emboscadas nas estradas. Talvez esses homens não tivessem levado isso em consideração, mas ainda assim, a decisão de fazer a transferência por mar e não por terra aparentemente era uma decisão que garantia mais segurança para o apóstolo Paulo. Além disso, vejam a providência de Deus na designação do centurião Júlio como o homem que ficaria encarregado de fazer o transporte, o homem que ficaria encarregado de levar todos os prisioneiros, inclusive Paulo, até a Itália. O texto nos diz, irmãos, que esse homem, a gente vai ver isso, ele vai agir com Paulo com bondade. Nós vimos no versículo 3, o texto mostra que, apesar dele ser responsável pelo transporte dos homens, ele permite que Paulo saia do navio na cidade de Sidom e visite os seus amigos. Mais um exemplo, irmãos, da doce providência de Deus. Imagine só se esse homem perde um prisioneiro, mas ainda assim, ele age com bondade com Paulo e permite que Paulo visite os seus amigos, com o propósito de ser suprido em suas necessidades. Deus estava agindo, estava usando até mesmo esse centurião para que Paulo fosse suprido em suas necessidades. Mas em terceiro lugar, vejam ainda a providência de Deus na decisão dos amigos de Paulo, que abriram mão da sua própria liberdade e dos seus próprios afazeres para estarem junto de Paulo durante toda aquela viagem. Lucas é quem está escrevendo. Lucas estava presente durante aquela viagem. Mas não apenas Lucas, Aristarco, que Paulo vai chamar depois de companheiro de prisão, também estava presente. Amigos fiéis, que arriscaram suas vidas naquela viagem para estar junto com Paulo. Todas essas coisas, irmãos, elas mostram o agir de Deus, a mão da providência de Deus agindo na história, muitas das vezes por meio de coisas que nós consideramos comuns e naturais, como, por exemplo, a decisão desses homens. A providência de Deus, a verdade é essa. Às vezes é difícil reconhecer a mão da providência de Deus quando nós ainda estamos em terra firme. Às vezes é difícil reconhecer a bondade de Deus. E às vezes parece até soar um exagero dizer que essas coisas são atos da providência de Deus, simplesmente porque parecem coisas naturais,
porque simplesmente parece que não há um mover sobrenatural, mas tudo flui de uma forma muito comum, muito próprio do nosso dia a dia. Mas antes de avançar no texto, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Porque se nós começarmos a olhar para as coisas do nosso dia a dia, coisas que consideramos comuns e triviais, e reconhecermos em cada uma dessas coisas o ato da bondade de Deus, o ato da providência de Deus, então eu e você teremos ainda mais motivos para louvar a esse Deus. É fácil dar graças a Deus quando estamos em terra firme. Basta a gente observar. Basta a gente dar graças a Deus. Há um tempo atrás, nós passamos por um período onde o simples ato de respirar foi reconhecido por todos nós como um milagre. Ainda continua sendo um milagre, irmãos. Cada dia que você abre os seus olhos, cada dia que você inspira e expira, é um ato da providência de Deus. E tudo mais continua sendo um ato da doce providência de Deus. Agora, o texto continua a partir do verso 4, mostrando a providência de Deus não mais em terra firme, mas em alto mar. A partir do verso 4, irmãos, Lucas começa a nos mostrar que a viagem não foi uma viagem assim tão tranquila. A partir do verso 4, ele começa a nos dizer que a viagem teve ventos contrários e grandes transtornos, grandes problemas foram causados por isso. De forma que foi grande a dificuldade deles chegarem ao próximo porto, que era o porto de Mirra. O texto diz que eles saíram de Cesareia e foram para Sidom, e nesse primeiro dia de viagem, a viagem foi tranquila. Em um dia, eles chegaram em Sidom. Mas quando saíram de Sidom, o texto diz no verso 4 que eles começaram a enfrentar ventos contrários. Me acompanhe. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Chegaram no porto, mas chegaram com grande dificuldade. Ali, irmãos, finalmente eles trocaram de navio, embarcaram em outra condução, em um outro navio. Fizeram aquilo que nós chamamos de baldeação. Saíram da Baixada, irmãos, e agora iam pegar um navio em direção à Zona Sul. Um navio que ia para a Itália. Um navio grande que o texto vai nos dizer, lá no versículo 37, tinham 276 pessoas a bordo. O problema é que, apesar de trocarem de navios, pegarem um navio talvez maior e mais bonito, que ia para uma direção mais elegante, o problema é que, apesar disso tudo, os ventos contrários continuaram soprando e não pararam de soprar. Veja o versículo 7. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar à região de Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o tempo de jejum. Vejam quantos transtornos, vejam quantos problemas foram causados por esses ventos contrários, irmãos. Ventos que não paravam de soprar. Atrasos na viagem, mudanças de rota, coisas que deixaram a viagem ainda mais longa, ao ponto de Lucas nos dizer que passou o período do jejum. E jejum aqui está com J maiúsculo, certo? Faz referência, irmãos, a um dia do calendário judaico, ao dia da expiação, ao dia do perdão, ao dia do Yom Kippur. E essa informação é importante. Por quê? Porque essa data era comemorada no final de setembro, no início de outubro.
E isso significa que naquela região estavam começando o período dos ventos fortes. Era o período do inverno. Por isso, Paulo diz que todos esses ventos contrários atrasaram a viagem e deixaram tudo ainda mais perigoso. No inverno, os barcos não viajavam mais, eles ficavam atracados nos portos. Por isso, o apelo de Paulo, aqui no versículo 10: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa. Essa, irmãos, é a palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever a viagem. A viagem será desastrosa. Acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Era um apelo de Paulo, irmãos, tentando fazer com que aqueles homens decidissem não prosseguir na viagem, permanecer naquele porto esperando o inverno passar. Mas, infelizmente, o texto vai mostrar que os homens não deram ouvidos à orientação de Paulo. O capitão, o dono do navio e a maioria das pessoas queriam encontrar um porto melhor para passar o inverno. E por isso eles prosseguiram na viagem. O versículo 13 mostra, então, nós lemos, que eles partiram dali com ventos suaves, mas rapidamente, irmãos, o tempo fechou. Nós já lemos o texto. Do versículo 12 em diante, o texto mostra, então, não mais apenas ventos contrários, mas uma grande tempestade que começou a soprar contra eles. O texto chama até o vento de nordeste, ou euraquilão. Geralmente nós damos nomes a ventos quando eles são ciclones, tornados, grandes tormentas. E é isso o que nós vemos aqui. Esse vento começou a soprar sobre eles, irmãos, de forma que o texto nos mostra que a navegação ficou impossível. Eles perderam o controle do navio e o versículo 15 diz que eles ficaram à deriva. Então, os versículos seguintes começam a mostrar todas as medidas que eles tomaram na tentativa de controlar a situação e manter o navio em pleno funcionamento. O versículo 16 diz que eles recolheram o barco salva-vidas. O versículo 17 diz que eles reforçaram o navio com cabos, baixaram as velas na tentativa de frear o navio. No versículo 18 e 19 diz que eles jogaram a carga fora e alguns equipamentos. Mas vejam que ainda assim, irmãos, nada disso adiantou. Todo o esforço desses homens se mostrou um esforço inútil. Então, o versículo 20 diz o seguinte, me acompanhe. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Estamos falando, inclusive, irmãos, do apóstolo Paulo. Depois de tantos dias, com ventos contrários, depois de tantos dias, diante da tormenta, sem orientação, sem controle algum sobre o barco, todos perderam qualquer esperança de salvamento. É isso que diz o texto. Vejam, Paulo enfrentou, irmãos, uma tempestade literal. Acho que poucos de nós já tivemos a oportunidade de enfrentar uma tempestade em alto mar. Alguns anos atrás eu tive essa oportunidade. Eu estava de férias. Tivemos a oportunidade de conhecer a ilha de Morro de São Paulo, se não me engano, 70 quilômetros do porto de Salvador. E a viagem foi tranquila na ida, e o lugar era bom, tão bom que decidimos voltar. Mas quando fizemos a viagem de volta, decidimos nunca mais voltar ali. Pegamos uma grande tempestade em mais de 2h30 de viagem. Tudo começou com ventos, com chuvas. Rebeca rapidamente, minha esposa,
rapidamente encheu um saco, né, com fluidos estomacais. Eu ainda me divertindo, mas, irmãos, a coisa ficou séria depois. O vento realmente ficou intenso. O barco começou a jogar e não dava para enxergar mais nada. E não parou. Foram 2h30 nesse estado até chegar no porto. Eu ainda ficava tranquilo, porque eu não sabia das notícias, mas vários navios já tinham afundado na Baía de Todos os Santos. Depois que eu vi a notícia e eu vi o que eu passei, eu bati o martelo. Voltar lá ficou uma coisa fora de opção. O texto aqui, irmãos, é literal. A minha experiência também. Mas a verdade é que muitas das vezes nós passamos por tempestades, por ventos contrários, diagnósticos, problemas financeiros, problemas familiares, coisas que vêm sobre nós e que às vezes parecem não fazer sentido, parecem atrasar a nossa caminhada. E por isso, antes de avançar no texto, eu acho que é importante nós aprendermos a discernir os ventos que estão soprando em nossas velas. A primeira coisa que eu queria dizer aos irmãos é que na nossa vida, às vezes enfrentamos tempestades que, sim, são causadas por causa dos nossos pecados. Um exemplo disso é o exemplo de Jonas. Um homem que deliberadamente decidiu desobedecer à vontade de Deus. Deus mandou ele ir em uma direção e ele pegou um navio que ia justamente na direção contrária. E, claro, ele enfrentou uma grande tempestade. Mas vejam, irmãos, que nem sempre esse é o caso. Às vezes enfrentamos tempestades apesar da nossa obediência, apesar da nossa vida de piedade, apesar da nossa vida de devoção a Deus. Nem sempre os ventos contrários indicam que cometemos algum pecado. Nem sempre as adversidades indicam que Deus está desaprovando alguma coisa em nossas vidas. E esse é o caso do apóstolo Paulo aqui. O apóstolo Paulo certamente tinha o desejo de conhecer Roma e também a Espanha, como ele já disse em outro momento. Mas essa também era a vontade de Deus, revelada lá no capítulo 23, versículo 11. Era da vontade de Deus que Paulo fosse para Roma. Então, por que os ventos contrários? Por que uma tempestade? Por que um naufrágio, irmãos? Porque coisas no caminho que atrapalhavam Paulo chegar a Roma. Vejam que, apesar de ser a vontade de Deus, apesar de Paulo estar no centro da vontade de Deus, ainda assim, irmãos, os céus se escureceram. Ainda assim, o mar se agitou e não se acalmou. Ainda assim, os ventos sopraram forte e não pararam de soprar. Isso nos mostra o que eu estou tentando dizer aos irmãos. É possível estar em obediência. É possível estar no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar ventos contrários, tempestades e até mesmo naufrágios. Você precisa saber disso. Seguir a vontade de Deus não cancela as dificuldades da jornada, nem nos deixa livre de enfrentar problemas. Mas eu acho que você já sabe disso. Eu acho que você já sabe disso. O problema não é saber. O problema que temos muitas das vezes é de aceitar que sim, Deus pode permitir o caos em nossas vidas. Esse é o problema. Às vezes enfrentamos tempestade porque através delas Deus cumpre os seus eternos propósitos. Às vezes enfrentamos tempestades e o problema, irmãos, não é realmente entender que isso é possível, mas entender que o nosso Deus, que é um Deus soberano,
um Deus que tem todas as coisas debaixo do seu controle, ainda assim pode permitir dificuldades em nossas vidas. Pode ser difícil aceitar que Deus pode permitir que enfrentemos a pior das tempestades, enquanto, irmãos, soberanamente, Ele faz e Ele cumpre a sua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Pode ser difícil aceitar isso, pode ser difícil, mas vejam que essa amarga providência continua sendo a boa, perfeita e agradável providência de Deus em nossas vidas. Não é fácil, mas é algo que nós precisamos entender. E uma vez entendendo pela fé, irmãos, precisamos aceitar. Mas vejam que isso não é tudo o que Deus tem para nós. É verdade que podemos passar por tribulações. É verdade que possamos passar por lutas, por tempestades. Mas o que o texto mostra a seguir, irmãos, é maravilhoso. Os irmãos assembleanos têm, entendam o que eu vou dizer agora, tem um mistério aqui para a gente. Vejam, em terceiro lugar, irmãos, que apesar de tudo, a presença de Deus, a palavra de Deus não faltou na vida do apóstolo Paulo. Quando todos, irmãos, já tinham perdido a esperança, o texto nos mostra Deus falando no meio do caos. Me acompanhe a partir do verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: Senhores, deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão com você. Então Paulo diz: assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Deveremos ser arrastados para alguma ilha. Irmãos, vejam o que está acontecendo aqui. Há poucos versículos anteriores, o texto nos diz que todos perderam a esperança, inclusive o nosso querido apóstolo Paulo. Diante dos ventos contrários, diante das tempestades, até mesmo ele perdeu a esperança. Mas vejam que a primeira coisa que acontece no texto, nesses versículos, não é Paulo se colocar diante daquelas pessoas. A primeira coisa que aconteceu foi que Paulo, irmãos, foi exposto à palavra de Deus. Lucas nos diz que quando todos já tinham perdido a esperança, Deus falou no meio do caos. Deus falou no meio da tempestade. E vejam que o nosso Deus falou para Paulo, irmãos, não era nada de novo. Não era uma palavra nova. Era algo que Deus já tinha falado para o apóstolo Paulo, lá atrás. Deus já tinha revelado que ele daria testemunho em Roma. A grande questão é que, daquele dia, lá no capítulo 23, quando Deus revelou isso a Paulo, até este dia, muito tempo se passou, irmãos. Paulo foi julgado várias vezes. Paulo foi julgado muitas das vezes. Foi lançado em prisão. Passou 2 anos aguardando uma sentença.
até que finalmente alguém decidiu alguma coisa, jogaram ele num navio, pegou ventos contrários, pegou uma tempestade. Depois de tudo isso, irmãos, a esperança dele se esmoreceu. É provável que ele tenha esquecido daquela palavra. Mas vejam que Deus, em um ato de graça, em um ato de misericórdia, enviou a Paulo a fonte da renovação da sua esperança. E não foi outra coisa do que a mesma palavra. Esta mesma palavra, irmãos, que até hoje continua sendo a fonte da nossa esperança. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Antes de Paulo se colocar de pé, diante de todos, ele foi o alvo da palavra. Da mesma forma que eu e você precisamos ser alvos dessa palavra. Palavra de Deus, que já foi dita há muito tempo atrás, mas continua sendo plenamente eficaz para renovar as suas forças, para renovar a sua esperança, a sua paz, ainda que os ventos sejam contrários, ainda que a tempestade continue soprando. Os ventos contrários, irmãos, não devem nos afastar da palavra de Deus. Devem nos prender a ela. Às vezes nós somos acometidos por crises, por problemas imensuráveis. E o que mais desejamos nesses momentos é ver o fim da tempestade. É ver o fim dos ventos. É ver a situação resolvida. Mas vejam, o que o texto nos mostra, irmãos, é que não é necessário que a tempestade acabe para que você tenha paz e a esperança verdadeira. O que o texto nos mostra é que é possível encontrar paz no meio da adversidade, apesar da adversidade, através de uma fé que escuta a voz de Deus no meio da tempestade. É isso que Lucas está mostrando para a gente aqui. Ele está mostrando que é possível ouvir a voz de Deus em meio à tempestade, simplesmente porque Deus não se cala no meio do caos, simplesmente porque Ele não fica mudo quando os ventos contrários sopram contra nós, quando os ventos tentam nos derrubar. Deus não se cala no caos, pelo contrário, Ele fala no meio da tempestade e Ele faz com que a sua voz seja ouvida pelos seus filhos, de forma que mesmo ali, mesmo quando as circunstâncias não mudam, eles tenham a sua esperança renovada. É isso que o texto nos mostra. Deus fala no caos e quando Ele fala, a nossa alma encontra descanso. O salmista diz, no Salmo 119, 48, ele diz, preste atenção, a ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no sofrimento. Este é o meu consolo no sofrimento. A tua promessa dá-me vida. É isso, irmãos. No meio do caos, no meio da tempestade, seja ele qual for, devemos voltar à palavra da esperança, aonde encontramos força para continuar, coragem para prosseguir, alegria, paz verdadeira, esperança que ninguém pode roubar. Não deixe que o barulho da tempestade abafe a voz de Deus.
Abra a Bíblia, medite nela, fale com Deus, abra o seu coração diante de Deus e deixe Ele falar com você também. Deus ainda fala, irmãos. Que Ele possa encontrar em nós ouvidos abertos para ouvir. O texto continua. Vou precisar correr. Em terceiro lugar, eu queria te mostrar a resposta de Paulo diante da providência. Nós vimos a providência de Deus em terra firme. Vimos, em segundo lugar, a providência de Deus em meio à tempestade, alcançando Paulo com uma palavra de renovo e esperança. Mas a grande questão é que, às vezes, nós ouvimos essa mesma palavra. A grande questão é que precisamos responder a essa palavra de uma maneira adequada. Vejam como Paulo responde, irmãos. Depois que Paulo ouviu a palavra de Deus, os versículos que nós acabamos de ler mostram Paulo uma postura completamente diferente. O texto mostra que Paulo se colocou de pé diante de todos. E aquelas pessoas, irmãos, puderam ouvir um poderoso testemunho a respeito de Deus. 276 pessoas estavam ali. E elas puderam ouvir um testemunho da boca de um homem que há pouco tempo estava sem esperança, mas que por causa da palavra de Deus teve as suas esperanças renovadas. E o que Paulo anunciou? Paulo anunciou, irmãos, um Deus transcendente, mas também um Deus imanente. Ele disse: eu pertenço a este Deus, eu adoro este Deus, eu creio nesse Deus. Um Deus, irmãos, que fala comigo, que me encoraja, que não me abandona, que por sua graça salva homens pecadores. É isso que ele estava mostrando aqui. Ele termina dizendo: creio em Deus, verso 25. Creio em Deus, nesse Deus que criou os céus e a terra. E o mais impressionante, irmãos, é que a pregação de Paulo não para por aqui. O texto continua a partir do verso 27. Talvez na sua Bíblia esteja escrito aí: o naufrágio. De fato, o que acontece em seguir é trágico. Apesar de Paulo ter recebido uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, o que o texto mostra é que as circunstâncias não mudam. Pelo contrário, elas continuam piorando. Poderíamos dizer que elas vão de mal a pior. Porque o vento não para de soprar, ele sopra ainda mais forte. O texto diz no verso 17: na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro. Não mudou. Apesar da palavra de Deus, não mudou. O problema continuava ali. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos à terra. E aí, irmãos, o caos se instala mais uma vez. Eles imaginaram, ouviram talvez as águas batendo nas rochas e pensaram que estavam próximos de alguma terra firme. Eles lançam a âncora, diz o texto, e primeiro a âncora, a sonda, mostra que eles estavam a 37 metros de profundidade. Depois lançam de novo 20 e poucos metros de profundidade, mostrando que eles estavam indo em direção à terra, a algum banco de areia, possivelmente. Os homens entram em desespero e o texto vai dizer que alguns homens tentam descer o barco e salva-vidas para fugir, para salvar as próprias vidas. E o que Paulo faz, irmãos? Paulo lembra a eles a mesma palavra que foi dita antes. Olha o que ele diz no verso 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. A salvação estava condicionada ao quê, irmãos? Não apenas ao ouvir, mas ao se submeter à palavra de Deus. E isso continua valendo. E aí o interessante é no versículo 32, perceber a atitude que é tomada. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, para que não houvesse mais chance de ninguém pensar em fugir.
cortaram de uma vez aquilo que era símbolo de uma falsa esperança de salvação. Eles, irmãos, se submeteram à palavra de Deus. E tudo começou com um cristão que ouviu a palavra, creu, se submeteu e anunciou essa palavra a todos, para que eles também pudessem ser salvos. Mas a pregação de Paulo ainda não terminou. Depois de ficar diante dos homens, Paulo se posiciona com gratidão diante de Deus. O versículo 27 diz algo melhor. Versículo 33 diz algo, irmãos, impressionante. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada para comer. Vejam, aqueles homens estavam todos famintos, irmãos. 14 dias à deriva, 14 dias sem direção, 14 dias sem se alimentar direito. Estavam famintos. E aí o que o texto mostra é impressionante, o que ele faz a seguir. Tendo dito isso, versículo 35, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, então o partiu. Eu fico imaginando a cena. Imaginem todos aqueles homens famintos. Então Paulo faz algo que fazemos constantemente no nosso culto de ceia. Ele pega o pão diante de todos, ele parte e ele dá graças a Deus. É assim, irmãos, que eu vejo Paulo finalizando a sua pregação diante de todos. Eu fico imaginando as pessoas vendo isso. Eu fico imaginando o vento soprando, o barco balançando, e esse homem se posicionando na frente de todos, com o coração grato a Deus, agradecendo ainda por uma coisa que ainda não tinha acontecido, com gratidão nos lábios, dizendo graças a Deus. Que testemunho, irmãos. Que testemunho. O que acontece em seguida, para mim, é um bônus. De fato, o texto mostra que eles estão se aproximando da terra. O texto mostra que eles conseguiram avistar uma terra firme. Eles foram em direção à terra firme. E, mais uma vez, os homens começaram a se agitar. Alguns foram nadando quando o barco encalhou. Outros se agarraram aos pedaços de madeira. Mas, no final, a palavra de Deus se cumpre. E o fato é que todos aqueles homens que estavam naquele navio, aquelas 276 pessoas, irmãos, todas elas foram salvas. E não deveria ser surpresa, porque Deus falou e Deus zela pela sua palavra. E o fato é que, apesar de todos os ventos, apesar de toda a tempestade, apesar de toda a circunstância difícil que eles enfrentaram, eles chegaram seguros na praia. E esse é o final do nosso texto. O versículo 44 diz: os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços de navio, ou seja, aqueles que não sabiam nadar. Mas termina dizendo: dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Eu queria terminar essa mensagem falando rapidamente sobre o que nós vemos nesse texto. Uma providência que opera não apenas no mar, mas age em terra firme, enquanto nos sentimos seguros. Mas a providência que age em terra firme, irmãos, também age em alto mar. É o mesmo Deus que opera, que salva e que nos sustenta diante dos ventos e das tempestades. O que nós precisamos é viver
de um modo que o nome de Deus seja glorificado em todo momento, em toda e qualquer circunstância. Poderíamos dizer que o tema dessa mensagem é o testemunho de Paulo diante das adversidades. Um testemunho que, é claro, é fruto da providência de Deus nas adversidades. Mas esse é o ponto, irmãos. O ponto é que nós temos um Deus que sim é soberano, um Deus que reina sobre todas as coisas, um Deus que é transcendente, um Deus eterno, um Deus que criou todas as coisas por meio da sua palavra, enquanto nós somos pó. Já dizia o salmista Moisés no Salmo 90, antes dos montes serem criados, tu és Deus, mas nós somos como pó, nós passamos. O nosso tempo é curto, mas Deus é eterno. Mas a grande questão, irmãos, é que apesar das nossas limitações, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa falta de esperança, muitas das vezes, da nossa pouca fé, esse Deus se interessa por nós de tal modo que Ele não nos deixa sucumbir no meio do caos. Não deixa nos perder a fé no meio da tempestade. Pelo contrário, Ele rompe a nossa surdez e faz a gente ouvir a voz dele que diz: não tema, eis que estou convosco todos os dias. Promessa de Deus. E uma vez que é promessa de Deus, nos agarramos a isso. E haja o que houver, seguimos firmes, porque não estamos sós. Sopre o vento que soprar. Disso eu tenho certeza. Não estarei só. O meu Deus não me abandona. Ele vai comigo nas tempestades. Ele está comigo nas fornalhas. É para esse Deus que eu olho, é para esse Deus que eu oro, e é para esse Deus que eu rendo graças. Porque é um Deus fiel, irmãos. Apesar de toda e qualquer tribulação que nós possamos enfrentar, continuando, olhamos para Ele, confiando nele, até o fim, irmãos, certo de que Ele há de assegurar a nossa segurança. Chegaremos do outro lado, chegaremos à praia, suportaremos toda e qualquer tempestade, não por causa da nossa força, mas porque Ele é fiel, não porque a nossa fé é forte, mas porque Ele nos sustenta até o fim. Irmãos, essa é a primeira parte da história. Enquanto caminhamos nesse mundo, eu e você estamos sujeitos a tribulações. Quem disse isso? Foi Ele, o nosso mestre. No mundo tereis aflições, mas Ele também disse: tende bom ânimo. Agarre-se a isso. Como aqueles homens se agarraram às madeiras que estavam boiando na água. Agarre-se a isso. Agarre-se ao conhecimento de que a sua vida está nas mãos do Deus que criou os céus e a terra. Agarre-se a isso. Agarre-se ao fato de que esse Deus é soberano, de que Ele é imutável, Ele não envelhece, Ele não fica fraco, Ele não fica doente. Agarre-se a isso e você chegará seguro do outro lado. Mas não apenas agarre-se a essa verdade. Além disso, tem algo mais que somos exortados a fazer enquanto passamos pela tribulação. Sabe o que é? É dar testemunho no meio da tribulação, irmãos. Dar testemunho parece que é pedir demais. Imagine só, tantos problemas que passamos. Ainda assim, há um lugar no meio da tribulação. Quando você ouve a palavra de Deus e é fortalecido por ela, você é chamado a usar essa crise, esse problema, para fazer com que a glória de Deus
seja vista diante dos homens. As nossas crises, os nossos problemas, podem ser usados por Deus para que outras pessoas ao nosso redor conheçam o nosso Deus. A nossa crise, o nosso problema, muitas das vezes é o púlpito aonde pregaremos e anunciaremos a nossa confiança inabalável nesse Deus que criou os céus e a terra. Veja um exemplo de Paulo. A tempestade não tinha passado ainda. Ainda não estavam em terra firme. Mas ele disse: o meu Deus, que fala comigo, ele me prometeu, eu creio, chegarei lá. Essa é a mensagem que temos no capítulo 27. A mensagem de esperança, irmãos, que não é dependente da mudança das circunstâncias, mas depende única e exclusivamente do Deus que move as circunstâncias, que guia as nossas vidas, a fim de que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós. Eu queria orar com você nesse momento.